Fala pessoal, beleza? Tá começando mais um episódio do Novos Horizontes Geek. Eu me chamo Eric e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre dispositivos de armazenamento, mais especificamente sobre HDs e tipos de SSDs. Eu vou estar mostrando para vocês também testes de velocidade de cada um deles, ok? Então fica com a gente que eu vou estar trazendo tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Yes! Então bora lá pessoal, sem enrolação, vamos logo ao que interessa. O significado de HD é hard disk ou disco rígido. A finalidade desse dispositivo é armazenar dados, fotos, vídeos, músicas, documentos, independente do que seja, ele vai armazenar. Já o SSD, cuja sigla significa Solid State Drive, ele é a evolução do HD. Embora as primeiras versões dos SSDs sejam até parecidas com os modelos de HD de notebook, tem uma diferença. Os SSDs são mais rápidos que os HDs. Os HDs eles dependem de ações mecânicas, então isso torna eles mais lentos. Vou estar mostrando aqui para vocês como que é um HD por dentro. Olha só que interessante, dentro do HD possui uma espécie de disco e aí ele fica girando e tem um braço que fica se movendo e na ponta dele tem um cabeçote que fica magnetizando e desmagnetizando. Através desse processo é que acontece a leitura e gravação dos arquivos. Por ele funcionar de maneira mecânica, todos esses tipos de ações e movimentos tornam ele mais lento que um SSD. E esse disco também ele é muito frágil, qualquer risco ou impacto pode ocasionar a perda do equipamento. Por exemplo, se você por acaso derrubar o seu HD, existe uma grande possibilidade de você perder o seu equipamento, porque ele é muito frágil, ok? Vou mostrar aqui para vocês como que é um SSD do tipo SATA. Esse aqui ó, é um dos primeiros modelos de SSD. Vocês podem observar que ele tem mais ou menos o tamanho de um HD de notebook. Eu vou estar mostrando aqui para vocês como é um HD de notebook. Ele é um pouco menor. Esse aqui ó, é um HD normal que a gente coloca no nosso desktop, computador. Ele é um pouco maior. Esse aqui é o de notebook, que ele é um pouco menor. E esse aqui é o SSD. O SSD por dentro, ó, vocês podem ver que ele não depende de ações mecânicas para estar armazenando os dados. Ele tem uma coisa chamada controladora, que é um processador, e ele faz todo esse trabalho de maneira mais rápida e eficiente. A instalação desse tipo de SSD ela é igual à instalação de um HD de notebook ou um HD de desktop normal. Você só vai precisar encaixar corretamente o cabo SATA da placa-mãe, o cabo SATA que vem na fonte, que é esse aqui. Quando você encaixar direitinho, vai ficar dessa forma aqui. Existe também um outro tipo de SSD, que é esse aqui ó, é o SSD M2. Ele possui esse aspecto aqui diferente do SSD que eu mostrei agora para vocês, que é o SSD SATA. Ele é bem parecido com um SSD NVMe, só que a diferença é que esse aqui tem dois chanfros, ele tem dois cortezinhos ali na parte superior, tá? Em quesito de velocidade, o SSD M2, o SSD SATA e o SSD NVMe são bem parecidos na questão de inicialização de Windows, inicialização de programas como Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe After Effects e também em load de jogos. Nesse quesito, a velocidade deles são parecidas. Agora, quando se trata de cópia e transferência de arquivos, o NVMe tem uma velocidade superior. A instalação desse SSD M2 é diferente, tá? Você tem que verificar se a sua placa-mãe tem o slot M2. Não são todas as placas-mães que possuem esse slot. Para você estar instalando ele, vocês têm que colocar ele corretamente aqui no slot M2, que é esse aqui. É muito comum na hora da instalação as pessoas encaixarem ele e esquecerem de colocar um parafuso que vai aqui nesse furinho aqui da placa-mãe. Se vocês fizerem dessa maneira, sem colocar o parafuso embaixo primeiro e só colocar o SSD NVMe ou M2 e aí colocar esse parafuso aqui sem o parafuso de suporte, com o tempo isso vai danificar o seu SSD. Quando a gente compra um SSD NVMe ou um M2, eles acompanham esses dois parafusos aqui, tá? Primeiro a gente tem que colocar esse parafuso aqui. E aí a gente coloca o M2 ou NVMe, o SSD, né, tô falando. E aí depois vocês podem colocar esse parafuso aqui para prender, tá? Essa é a maneira correta.
Eu vou estar mostrando aqui para vocês testes de velocidade na inicialização do sistema operacional, na inicialização de programas e alguns jogos, beleza? Então confere aí. Então é isso aí, pessoal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Com certeza isso aqui pode ter agradado alguém. Se você gostou do vídeo, não se esquece de clicar em gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não estar perdendo nenhuma novidade. Nosso vídeo vai ficando por aqui, até a próxima e tchau!